Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar as gravações com Atos capítulo 11, um capítulo que diz respeito a nós, os gentios. Amém? Eu tô de óculos novo. Te lembra que eu tinha perdido meu óculos? Eu acabei achando. Então agora tá mais fácil para ler, viu? Diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Nós somos os gentios, tá? Todo mundo que não é judeu é gentio. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, ou seja, aqueles que eram circuncidados, né? O partido dos verdadeiros judeus, eles o criticavam, dizendo assim: você entrou na casa de homens incircuncisos e você comeu com eles. Os judeus não podiam comer com eles, não podiam entrar nas suas casas, não podiam conversar com qualquer um que não fosse judeu, porque eles se achavam, né, e eles eram, né, o povo escolhido, o povo separado, o povo especial. Então nós não nos misturamos, a gente na verdade realmente eram ordens do Senhor, né, que se apartasse daqueles povos de outras nações, porque eles iam entrar em nações estranhas, eles iam conviver com deuses estranhos. Então o Senhor, para protegê-los, tinha apartado todo o povo judeu de se misturar com os gentios. Mas agora era um novo tempo, né? Agora era um tempo de união, de unificação da igreja. Era um tempo que o Senhor queria cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, de que ele reuniria povos, tribos, línguas e nações. E nós estamos aqui incluídos nessa bênção, aleluia. Pedro então começou a explicar exatamente o que havia acontecido. E ele vai contar tudo o que aconteceu com ele em Atos 10. Ele diz assim: eu estava na cidade de Jope orando e caindo em êxtase, eu tive uma visão, ele dizia. Eu vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso por 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Entre eles, animais que eram proibidos aos judeus de comerem. Então eu ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Aí eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. E a voz falou do céu segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. A partir de Jesus, todos nós, mesmo sendo impuros, mesmo sendo indignos, nós temos agora a permissão do Senhor, nós temos a bênção do Senhor para poder entrar na presença dele e sermos limpos e sermos purificados de todo mal, de todo pecado, de toda maldade, de toda inveja, de tudo aquilo que tão de perto nos acometia por causa do pecado que habitava em nós e que habita em todos aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo pecado. Então, enquanto você não está debaixo desse sangue, você ainda está sujeito a todas as paixões, a todas as prostituições, a tudo que o pecado nos leva a cometer. Mas o Senhor já estava indicando que havia um caminho agora, um caminho que propiciava a nossa purificação. E isso aconteceu 3 vezes, diz o apóstolo Pedro. Então, tudo foi recolhido do céu. Depois que Deus deu a revelação, deu a visão para ele, a visão recolheu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados da Cesareia. Vocês lembram, né, do Cornélio, que enviou os homens para buscar Pedro, para que ele pudesse pregar a eles esse evangelho da salvação. O Espírito me disse que eu não hesitasse em ir com eles. E esses 6 irmãos também foram comigo. E nós entramos na casa de um certo homem. Esse certo homem era o Cornélio, um centurião que tomava conta de 100 soldados. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ou o Espírito Santo evangelizando, né? Unindo pontas, unindo pessoas, mandando uma visão aqui, uma visão lá, porque a igreja precisava
ter um entendimento do que estava acontecendo. Era tudo muito novo para todos eles, tanto para os judeus como para os gentios. Aleluia! E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós. Olha só, eles foram batizados pelo Espírito Santo, né? Um gentio que não seria digno nem de estar conversando com um judeu, agora era batizado pelo Espírito Santo. Cada um de nós tem essa possibilidade de ser batizado pelo Espírito Santo. Basta você aceitar Jesus, basta você reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador, e você também passará pelo batismo do Espírito Santo. Então eu me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, né? Que glória nós podemos ter essa porta aberta, esse acesso agora ao Pai, ao trono da graça, por meio do Espírito Santo que nos foi concedido gratuitamente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando nós cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem é você? Quem somos nós para nos opormos ao desejo do Senhor? E o desejo do Senhor, sabe qual é? Batizar-nos com o Espírito Santo, com fogo, com dons, com línguas, perdoando os nossos pecados e nos levando de volta pelo caminho da salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. É para todos agora, é para todo aquele que quiser crer, é para todo aquele que quiser aceitar. A porta está aberta. O Senhor está ali batendo, pedindo para entrar, porque Ele é um cavalheiro, Ele não vai entrar sem ser convidado, mas Ele te convida todos os dias: vem para mim, chegue-se a mim, eu vou te batizar, eu vou te limpar, eu vou te curar, eu vou te sarar, você vai ficar livre de toda tristeza, de toda essa opressão, porque o pecado causa opressão, o pecado causa uma coisa repugnante no nosso sentimento, porque a nossa alma não nasceu para viver separada do Senhor. Então Ele abriu esse caminho e nos propicia uma chegada até o Pai. Aleluia! E os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Eles estavam anunciando a mensagem do Senhor Jesus, mas só para os judeus. Amém? E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Olha só, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O evangelho começava a ser propagado, né? Para todos os povos, para todas as nações, e não apenas para os judeus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. É assim até hoje, né? A conversão continua acontecendo todos os dias, em todas as partes do mundo. Mais e mais pessoas se unem ao Senhor Jesus, no único objetivo: a volta ao Pai, a salvação, a vida eterna. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para Antioquia. Esse, chegando ali e vendo a graça de Deus, ele ficou muito alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Essa mensagem do Barnabé é muito importante. Não é só se achegar, não é só receber no coração as boas novas, é permanecer. O segredo da vida cristã é permanecer. Muitos começam bem, eles se alegram com as boas novas da alegria, da salvação, eles experimentam, eles desfrutam por um tempo, mas depois eles acabam voltando, retrocedendo. Então o segredo da salvação é permanecer em Cristo, não se afastar do Senhor Jesus, jamais. Porque é um caminho sem volta e é um caminho que nos conduz a uma vida muito plena de alegria, de gozo, de paz, de bênção, de santidade. É a vida que o Senhor planejou para nós desde o início da queda, antes da queda do homem.
Essa é a vida que o Senhor planejou para nós e que agora, pelo sangue de Jesus, isso nos foi permitido. Caminharmos essa caminhada com Jesus. Não permita que nada, nem ninguém te afaste deste caminho. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Deus precisa de homens bons, cheios do Espírito Santo e cheios de fé, para que a igreja avance, para que a igreja cresça em graça, em conhecimento e em número de pessoas. Então Barnabé foi a Tarso para procurar o Saulo. E quando ele o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Que bênção, né? O Paulo aqui, o apóstolo Paulo já ensinando a igreja. Aquele que tinha acabado de converter-se, aquele que acabara de receber o Espírito Santo sobre a vida dele e era um perseguidor de cristãos, um matador de cristãos, que odiava cristãos. E agora estava aqui, ó, anunciando essa palavra. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, lá em Antioquia, chamados cristãos, como nós somos até hoje conhecidos, né? A imagem e semelhança do Senhor Jesus. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Antioquia estava fervendo, né? Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito, ele predisse, olha as previsões, os profetas já começaram a fazer as suas previsões por meio do Espírito Santo. Até hoje é assim. O Senhor ainda fala com profetas, o Senhor ainda manda visões, o Senhor ainda alerta das coisas que vão acontecer. E ele diz assim, ele predisse que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano. O que aconteceu? Claro, durante o reinado de Cláudio, o imperador Cláudio. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Já prevendo essa fome, já prevendo esse momento que aquele povo romano enfrentaria, eles já começaram a se juntar e mandar recursos, ajuda humanitária, né, que hoje nós chamamos de ajuda humanitária, para aquele povo da Judeia que estaria padecendo essa fome. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então todos se reuniram e mandaram ofertas para o povo da Judeia, que padeceria de uma grande fome naquele lugar. E as coisas assim vão acontecendo e a rede vai se formando, né? E todos aqueles peixes que estariam preparados, que estão com o coração preparado para cair na rede do Senhor, eram somados em todos os lugares da terra. E até hoje essa obra não terminou, porque vai continuar até a volta do Senhor Jesus. Amém? Muito bonito também esse capítulo de Atos 11. Até amanhã, então. Não esquece de deixar seu like, seu amém. Ontem eu comemorei um marco muito importante. Nós chegamos a 20 mil visualizações. Eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, e a todos vocês que têm aproveitado, né, e têm estudado essa palavra junto comigo todos os dias. Amém? Um abraço a todos. Até amanhã em Atos capítulo 12.